eu sou Edilene. E eu sou a Lívia. E esse é o Berg no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Para Meu Amigo Branco. Essa peça é uma peça inspirada no livro de Manuel Soares, que ele criou a ideologia de combater o racismo através do amor. A peça Para Meu Amigo Branco, como vocês devem pressupor, é uma peça completamente antirracista, mas ela é impressionantemente educativa. Ela é ilustrativa. É interessante você perceber que se você tem um amigo racista que acha, não, sou desconstruidão, tal, quando você leva para essa peça, você mostra, olha, o tanto que a gente ainda precisa caminhar nesse assunto. A peça acontece numa reunião escolar, então o público, ele está junto nessa reunião escolar também. Então a gente pode sentar junto com os atores, e isso traz a identificação ainda maior do que está acontecendo ali na peça. Então acontece uma cena de racismo, é impossível você não reagir àquelas situações. E o racismo que a gente está falando não é o racismo descarado assim, é o racismo no detalhe. Aquela pessoa, a gente fala, não é racista, mas aí a gente começa a observar, tipo, nossa, mas essa fala é muito racista. E com eles interpretando, a gente tem a total noção disso. Essa reunião escolar é uma reunião de responsáveis e mestres. E durante o percurso, um dos pais, ele se manifesta para falar que a sua filha sofreu racismo. Um dos coleguinhas, porque os alunos são crianças, e um dos coleguinhas chama ela de negra fedida. O pai vai questionar a professora de qual atitude foi tomada nesse momento. E aí que desenrola absolutamente todo o horror de uma sociedade racista, de uma estrutura inteira racista, onde todo mundo se coloca na posição de eu não sou racista. O legal dessa peça é que eles colocaram uma coisa que na minha época de criança era muito rara de acontecer, que é quando o pai vai para uma reunião escolar. Um pai aparecer era muito raro, o quem aparecia sempre era a mãe. Eu espero sinceramente que isso já tenha mudado atualmente. Nessa peça é o pai e não a mãe que vai na reunião, o que vai de contraponto ao abandono parental que é infelizmente ainda bem presente nos dias de hoje. O cenário já chama atenção também, além do fato de que é uma escola e você tá ali em arena, o público tá junto com o elenco, a questão do branco. Tudo é branco, tudo muito branco, tudo claro. E os atores brancos estão vestidos de branco. E os atores pretos estão vestidos nas cores terrosas. Como é um assunto que já inicia de forma combativa, já inicia de forma direta na peça, você já começa a sentir a tensão logo nos primeiros diálogos. Então você já percebe que ali existe uma professora despreparada que está tentando justificar os seus erros e um pai que acabou de ver sua filha, criança de 8 anos, sofrendo racismo. Então, esse primeiro embate já nos deixa muito angustiados, porque ele já nos demonstra toda a nossa incapacidade como sociedade de lidar com um problema que a gente não consegue superar. Por mais que a gente lute, por mais que a gente fale, tá o tempo inteiro acontecendo o caso de racismos. Então a gente fica ali já nessa angústia, lutando junto com o pai, para que a professora entenda. É tão assim, essa vontade de lutar, que dá vontade de falar com eles. Então, tipo, não, peraí, ele não tá entendendo? Vamos explicar, porque não é possível que você não tá entendendo que o que tá acontecendo é racismo. Nós conseguimos perceber que os atores, eles estão muito preparados para os personagens. Houve uma construção muito forte de personagem. Houve uma preparação da personalidade de cada personagem. Porque dá para perceber que o Monsueto, que é o pai da Azuri, que é quem sofreu o racismo, que ele é um homem doce, um homem amável, mas que ele explodiu. Então ali o que ele demonstra é uma reação a uma ação que ele sofreu. E não que ele é permanentemente combativo, mas que ali ele se fez presente e a combatividade dele se fez necessária. Além dele, o André, que faz o pai do Juninho, esse é difícil de falar porque a gente fica com muita raiva. Justamente a gente percebe que existiu essa construção, essa pesquisa, que a gente sente o tempo inteiro, a angústia que ele também sente em se provar. Não sou racista, eu sou ativista, eu luto contra os racistas, não, meu filho não foi racista, não, o que meu filho fez foi uma brincadeira de criança, e aí é crescente a angústia dele em se provar. E é completamente inútil. Então eu falar, moço, vamos admitir, vamos perceber-se, e nota-se que não,
que ele não quer que ninguém fale para ele o quanto ele está errado ou o quanto o filho dele está errado. Ele quer que alguém acolha ele e fale assim, não, tadinho, ele que tá bravo. E a gente vai percebendo as nuances de cada personagem. A peça, basicamente, se eu pudesse resumir em uma palavra, é angústia. Porque cada personagem está em um momento de angústia. O Monsueto está angustiado por ter sofrido um racismo, então ele está angustiado e está querendo demonstrar que foi vítima. A André tá angustiado o tempo todo tentando se defender e tentando falar, apesar de estar errado, ele tá tentando o tempo todo falar que não tô errado, então tem essa angústia. A professora vivida pela Estela Rodrigues, ela está o tempo todo angustiada, ela está tentando resolver, ela tá tentando apaziguar, ela também está sendo acusada, principalmente ela não sabe o que fazer com o racismo dela, e quando chega a Mary Del Monte, que é a professora da sala de literatura, curiosamente é a única personagem que não está angustiada. Ela sente o peso do que está acontecendo, ela percebe a importância, ela argumenta e também é combativa, mas ela não está angustiada. Ela está na certeza de sua condição ali, como não só como professora, mas como mulher preta, como uma pessoa que precisa educar o outro. Tem uma frase que ela fala que é assim: eu estou aqui para te educar porque eu sou professora, fora daqui não. E esse é um recado muito forte pra gente, que fora de qualquer situação que não seja de sala de aula ou situação escolar, as pessoas pretas não são obrigadas a nada, muito menos a ficar ensinando a gente. Então a peça, ela é uma aula sobre racismo, sobre como combater o racismo e está numa escola, mais literal impossível. Uma cena que foi muito bonita, muito emocionante, foi a cena em que o Monsueto está dançando e cantando uma canção muito forte. E ele canta para a filha dele, ele canta porque ela gosta dessa canção. E aí a gente vai percebendo esse carinho que ele tem por ela, esse amor forte, que não é só um amor romântico, um amor doce e suave, é um amor forte, é um amor potente que esse pai tem por essa criança. Tem um dado momento que durante a discussão, o André e o Monsueto, eles estão a plenos pulmões, um argumentando, outro contra-argumentando. O André, não contente em gritar, esbravejar, ele sobe em cima de uma cadeira e continua gritando de cima para baixo pro Monsueto. E isso o tempo todo é tocado na peça, falando sobre quanto o branco se acha superior à pessoa preta, e isso é demonstrado graficamente. Então, geograficamente, naquele momento, o André se sentiu tão superior ao Monsueto que ele precisou subir numa cadeira para ficar em posição de superioridade. O diretor dessa peça é o Rodrigo França e ele falou que ao dirigir essa peça ele não tem intenção nenhuma de conversar com as pessoas de extrema direita, porque essa peça não é para convencer gente que é racista declarado e não vai aceitar mudar de opinião. É pra gente que se diz antirracista, mas ainda assim comete o crime do racismo. Se você vai assistir essa peça, eu acho que você tem a obrigação de levar uma pessoa branca, porque é um texto que vai bater muito forte e vai falar com certeza a todos nós. Resumindo a peça, gente, é um grande soco do estômago, é um tapa na cara da sociedade, é uma aula intensa, é um texto potente e super importante. Nessa peça tudo tá muito perfeito, a direção do Rodrigo França tá impecável, os atores estão incríveis, então assim, é necessário. Além de ser um texto super importante, essa aula é imprescindível de todo mundo assistir. Então é isso, pessoal, obrigada por ter assistido a gente até aqui, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii, tudo @alberto72. Como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro, tchau!